pessoal, voltando aqui com a Base Nacional Comum Curricular, o Entenda BNCC. Professor, a base nesses eixos estruturados, né, em particular nos anos iniciais, ela informa sobre leitura compartilhada e autônoma. Escrita compartilhada e autônoma. E também a análise, né, alfabetização e análise ortografização, né? O que seriam essas diferenças, professor Romário? Poderia dar alguns exemplos, como sempre, né, práticos? Sim. E é uma parte muito gostosa de trabalhar, é muito bom, né? Então, assim, para que fique mais fácil o estudo dessas diferenças, então vamos analisar um por um os seus exemplos. Ok? Então, pela leitura e escuta autônoma, em que o aluno ele deve ler um texto sozinho, seja em voz alta ou voz baixa, né? E ele deve identificar os sons, conhecer e reconhecer palavras com precisão, seguindo a ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? E memorizar o que leu. Né? Aproximando o texto de mais diversos gêneros à sua vivência e experiência. Né? Então ele lê, ele escuta e ele guarda aquilo para ele. A questão mnemônica, né? Sim. Ok. Tá? Já a leitura e escuta compartilhada, que foi falado agora da autônoma, né? Sim. Seria os mesmos feitos da anterior, mas com a ajuda do professor e dos próprios colegas. Poderíamos dizer também em casa, dos pais? Dos pais também, né? E na escola, né, principalmente o professor, como mediador, levando o aluno a ler e escutar textos em suas áreas de interesse e selecionar aquilo que mais apetece ao aluno. Ou seja, que ele crie esse gosto dessa leitura. Então o professor não é simplesmente falar, leia isso. Não, leia isso ou aquilo, se você gostou. Porque veja, a gente trabalha junto. Então ele vai perceber o que está escrito e tudo mais, ele vai ver se ele gostou, se não gostou. Ah, eu gostei. Opa, então vamos para outro texto. Ah, escute um ou outro tal. Então ele vai selecionar. Então, o professor fez um comentário agora bem interessante. Lembro, tempos atrás, quando começou os seriados na TV e onde saiu aqueles livros de 400, 500 páginas e os pais comentavam que meu filho não gosta de ler, não é muito de leitura. Claro, também vem isso um pouco da cultura familiar, né, de leitura. Quando você vê um adolescente lendo um livro de 400 páginas, tranquilamente debatendo sobre aquele livro, né? Por quê? Foi do interesse dele o que apetece. Né? Exato. Então, assim, nós já até comentamos em outro bloco essa questão de, é de fora. Mas não é que seja ruim, não é? A gente tem que saber conciliar os dois. E que bom que ele está lendo esse livro enorme, né, de 400 páginas. Mas daí o quê? O professor vai mediar e vai trazer novidades. Então você já leu esse? Então vamos ler esse aqui agora. Aquele outro também é bom. E assim, né? Por isso, essa compartilhada. E você percebe, né, professor, que nos anos iniciais, né, vamos pegar até o 5º ano, as crianças, elas gostam da leitura. Gostam. Porque é instigado aquele canto da leitura, que em muitas escolas tem, né, o cantinho da leitura, ou terminou a atividade, vai lá para o cantinho e pega um livro qualquer e faça a sua leitura. Então, fica a escolha do aluno, né? Percebemos, passou a transição, né? A famosa transição que estamos com problemas nessa transição. 6º ano em diante, parece que as crianças começam a ter uma aversão à leitura. Talvez não esteja sendo prazerosa, né? Não está
apetecendo Apetecendo. Sim. aos alunos, né? Então, aí vem a função do professor e, como você falou, os pais também, que incentivem em casa essa leitura. E por que não? O nome já diz, a leitura compartilhada. E não no sentido daquela obrigação, né? Você tem que ler. Aí vira uma obrigação, né? Ela tem que ser prazerosa a leitura, né? Tem que ser E prazerosa. lógico, nada impede que você, né, professor, também leve isso ao conversar com os pais também. Ó, pai, vamos ler junto, tal, mostrar que a leitura é prazerosa. Ok. Né? Ok. Bom, então, saindo dessa parte de leitura, escrita. A escrita agora. Então, com relação à escrita compartilhada autônoma. O aluno, ele deve escrever palavras, frases, sozinho, ou por meio de ditados, observando sons, a grafia de cada palavra, letras, formação silábicas, né? Como a gente falou agora, principalmente nos anos iniciais, que a gente tem. Para reforçar a autonomia, ele pode compartilhar, então ainda que seja autônomo e compartilhado, distinto, mas junto, ele pode compartilhar a partir dessa autonomia com os alunos uma produção de texto, né? Em conjunto, no caso, né? Com a ajuda do professor. Pode usar, assim, por exemplo, professor, história em quadrinhos? História em quadrinho. Ele fazer junto com o colega, o professor junto. Então vamos fazer esse trabalho tal. Ele vai expressar, né, a autonomia dele com o pensamento, a criatividade. E eu acho que ele nem vai perceber, né? Que ele vai estar já fazendo o planejamento da historinha dele, né? Os personagens. Até porque às vezes se a gente falar, vamos planejar, talvez o aluno já fique. Até porque quando você fala com o professor, vamos planejar, até o professor já fica, né? Então não precisa, ele já sabe que ele está planejando, ele já está fazendo isso. E que bom ele vai fazer no social, em conjunto. Uma situação comunicativa. Comunicativa. Legal, né, professor? Então veja, sem perceber o planejamento, a história, ele percebe também, ou talvez não perceba, mas a finalidade, né? E voltando-se, como você falou, situação comunicativa, para a linguagem. A vida cotidiana, né? Toda na aprendizagem. Toda na aprendizagem. Isso é muito interessante e é muito bom você, colega, trabalhar isso com os alunos. Ok? Análise... Agora nós temos que falar da análise da alfabetização. Alfabetização. Então, a grosso modo, pode-se dizer que é o processo do aluno conhecer o alfabeto. Tá? Nos termos técnicos, dizemos que o aluno ele deve codificar e decodificar os sons, as letras, sequências, né, os segmentos sonoros da língua portuguesa. Né? Então, por exemplo, o aluno aprende o que? Juntar sílabas, agrupar palavras do mesmo campo fonético, né, do som, usar pontuação dentro dos textos e até reconhecer as palavras pelo campo semântico. Ou seja, pelo o significado da palavra, ele percebeu outra palavra, e aí a gente já vai na parte de sinônimos, antônimos e tudo mais. Correto. Certo? Correto. Nessa parte de alfabetização. Já na ortografização, ele vai além da codificação e decodificação. Ele vai ler, escrever o código que aprendeu. Nesse processo de alfabetização? Nesse processo. Ok. Tá? E partindo assim para os outros eixos que já comentamos no bloco. Então vale ressaltar que é a partir desses dois processos que nós temos aí a possibilidade de atuação nos campos específicos que se fazem presente, como foi falado na pergunta, né, tanto no primeiro como no segundo ano dos iniciais. Tá? O professor fez um comentário aqui, o pessoal estou com a base aberta aqui, e nesse processo de leitura, escuta ou análise, né, linguística, temos aqui uma habilidade
principalmente no primeiro ano, né? Então, para quem nos acompanha, é EF, lembrando sempre esse código alfanumérico, EF, ensino fundamental, 01 refere-se ao primeiro ano, LP, língua portuguesa, e vamos pegar aqui uma sequencial, 01. Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Então você vê, no primeiro ano, né? Então, como o professor comentou, né? Agora, as letras, né? E a 2, que é a sequência, escrever espontaneamente ou por ditado. Aí vem o professor, né? O intermediador, palavras e frases de forma alfabética, usando letras, grafemas que representam fonemas. Fonemas. Né? Então, veja, ele dá uma continuidade. As habilidades. A gente estuda isso aqui, gente. A gente está refletindo isso aqui. Deixa bem claro esse trabalho que você, professor, pode fazer né? Na sala. Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, né? Até porque, quando a gente fala na questão de códigos, a gente sabe que isso não é só pertencente à nossa língua portuguesa. Sim. Com certeza em outras matérias, né, em outras disciplinas, outras áreas aí, também pode aparecer essa questão de alfabeto. Sim. Não só o nosso alfabeto da língua portuguesa. Agora, só que para finalizar, vamos para o primeiro ano, né? Na questão de análise linguística, alfabetização, diz lá, identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. Né? Acredito eu, professor, que as histórias em quadrinhos devem trazer isso, né? Sim, uma excelente prática que você pode fazer. E o aluno, ele consegue fazer isso, porque ele já traz da sua vida, porque ele sabe que ele vai escolher alguém, ele pode pensar em uma pessoa que ele conhece, ele vai ter como exemplo, tá? Ele vai imaginar o espaço, e daí o que acontece? A gente falou na questão compartilhada, nada impede que se ele não falar, eu agora não sei, professor, o espaço que eu vou colocar na minha história, mas então tem o colega, eu acho que esse... Então veja bem, ele está analisando a narrativa, tanto uma impressa, mas a narrativa que o colega está fazendo, por meio da fala, ali naquele momento. Fizemos, pessoal, um apanhado aqui das habilidades e objetos de conhecimento do primeiro ano, deixar bem claro, né? Não vamos falar que, se for pegar os anos iniciais do ensino fundamental, temos 205 habilidades, mas falaremos mais adiante. Sim. Mas no caso especial do primeiro ano, nós temos análise artístico, né? Temos análise cotidiana, de prática. É claro que aqui não entra análise jornalística nem pública, né? Aí entra escrita artística, escrita cotidiana, 2, e práticas, 1. Aí entra a pública, 1. E escrita para todos os normais. Aí a leitura cotidiana, novamente, está trazendo a base, leitura para todos, oralidade cotidiana, 1, oralidade, práticas, né? E aí no primeiro ano encerra isso daí. Né? Então, analisando o primeiro ano, né, das 26 habilidades que temos no primeiro ano, 19 objetos de conhecimento. Então, eu vejo que muitos professores, né, muitas professoras, né, principalmente do primeiro ano, já fazem isso, né? Já Agora que trouxe é uma estruturação, né, professor? Como a gente já citou aqui, vai ajudar na didática da professora. Né? Já fazem, não é que nós não realizamos essas atividades, a gente realiza, mas talvez agora a gente pode aprimorar ainda mais. Como eu acredito eu, muitos professores e professoras que estão nos ouvindo agora, eu já faço isso, né? E acredito que sim, que vocês já devem fazer isso, né? Mas agora trouxe um caminhar, né, assim, linearmente falando, tanto na horizontal quanto na vertical, para que toda a comunidade escolar, né, saiba o que está acontecendo dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. Né? Então eu vejo um dos ganhos da base foi isso, né? Para até os pais têm acesso a esse documento.
Esse é um documento público, professores. Então, acredito eu que a importância, né, novamente falando sobre o assunto, da participação da comunidade escolar na reestruturação do projeto político-pedagógico da escola. Sim. Se faz, né, necessário e urgente. E urgente. Né? Porque, exatamente, lembrando, a base é para ser implementado, implantado em 2018, esse ano. 2019 já está funcionando. Né? Lembrando também que teremos a Prova Brasil, né, em 2019, porque foi feita em 2017, né, o ano passado, a Prova Brasil, vocês lembram, quem é de escola pública, algumas particulares são convidadas, né, pelo INEP a participarem. O ano passado teve o terceiro ano do ensino médio, né, foi convidado, né, para participarem as escolas, né, pagando uma taxa, uma GRU, né, porque já está tendo um debate de ser obrigatório a Prova Brasil para todas as escolas, públicas e particulares. E esse debate não é de hoje, hein, pessoal? Esse debate é de 2014. Faz tempinho já. Já faz tempinho esse debate que está... Vocês vão falar, estão impondo. Esse debate já está acontecendo, né? Hoje as públicas são obrigadas a fazerem a Prova Brasil. E a nova Prova Brasil, conforme a presidente do INEP, Maria Inês Fini, vai ter mudança já em 2019 em cima da base. Da base. E aí, a sua escola já está preparada? Bom, mas novamente, acabou o nosso tempo. Pessoal, acredito que muitas coisinhas, né, estão acontecendo na cabeça de vocês, mas aguardem que temos mais entrevistas e deixamos aqui um grande abraço e até a próxima. Tchau.